Bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sejam sobre todos nós. Eu quero então, mais uma vez, junto com você, agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos permite desfrutar. Hoje, 2 de novembro, quarta-feira, a oportunidade de podermos desfrutar de mais um dia. Eu quero então, assim, junto com você, agradecer o cuidado de Deus sobre nós, a manifestação sempre do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça e de tantas maravilhas que Ele tem realizado na nossa vida. Estaremos meditando hoje em nossa porção diária da palavra, o texto que está em 2 Timóteo, é a carta do apóstolo Paulo, no capítulo 4, do versículo 6 até o versículo de número 8. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém. Esse texto especial que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, Paulo, quando escreve as cartas a Timóteo, são cartas de admoestações, são cartas de encorajamento, são cartas para renovar no jovem pastor Timóteo a expectativa em dias melhores, para que ele pudesse prosseguir a sua caminhada, vivendo e fazendo a vontade do Senhor. Em meio ao seu desânimo, em meio à sua vontade de retroceder, em meio às suas questões de até medo em relação a alguns aspectos, Paulo então fala da sua vida, fala do seu exemplo, fala da sua trajetória. E é muito importante para nós aqui estarmos meditando hoje, e aí eu quero que você, juntamente comigo, compreenda pela revelação da palavra. Muitas vezes a pessoa pensa que o servo de Deus, aquele que tem fé, aquele que vive com o Senhor e para o Senhor, não enfrenta dificuldades, não passa por lutas, por provações, por sofrimento. A grande verdade é que o nosso Senhor Jesus, ele sofreu, os apóstolos sofreram, o povo de Deus, ao longo da história, o que nós percebemos é que houve muito sofrimento. E às vezes a pessoa tenta tirar esse aspecto da realidade da vida. Só que é impossível. Todos nós passamos pelas lutas, adversidades, tribulações, problemas. E Timóteo estava enfrentando problemas e ele achava que ele era o único que estava passando por aquilo, ou talvez que ele não tinha condição de suportar ou de prosseguir a sua caminhada. Paulo diz, olha, eu passei por muitas coisas. Quantas aflições sofri? Paulo vai mencionando as cidades. Paulo fala das suas experiências amargas que ele teve que enfrentar, naufrágio, prisões, açoites, covardias que fizeram com ele. E ele então vai falando de tudo isso. Mas ele diz, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira e eu guardei a fé. Paulo está falando do seu ministério longo que ele teve, depois da sua conversão, e até o momento que ele está agora compartilhando, já sendo velho, sendo de idade, falando com o jovem, para que ele pudesse renovar a sua expectativa, esperança, as suas forças e coragem, e para que ele pudesse então colocar na prática tudo quanto ele havia aprendido, e pelo fato de que ele havia sido alcançado pela salvação em Jesus Cristo, chamado para servir ao Senhor. E então era necessário que colocasse na prática. Podemos perceber aqui um homem que termina a sua trajetória, um homem que não tinha medo da morte. Ele não ficou desesperado porque está se aproximando o dia da sua morte. Ele não ficou de forma alguma angustiado porque estava chegando o dia da sua morte. Mas ele tinha muita tranquilidade. Está preso, então ele diz, olha, quando escreve aos Filipenses, e ele então diz claramente, se morrer está bom, se viver está bom. Cristo será engrandecido, seja pela vida, seja pela morte.
porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Agora, quando ele escreve a Timóteo, ele diz também isso: o tempo da minha partida está próximo. O tempo da minha morte está próximo. Então ele deixa essa palavra com muita tranquilidade, com muita serenidade, consciente daquilo que estava por acontecer com ele. Ele vai afirmar pelo texto, de forma bem específica, que ele estava sendo oferecido como libação, uma oferta específica que fazia parte ali dos sacrifícios do povo de Deus, quando se jogava o vinho sobre o fogo, e ali então aquele aroma subia, e ali era uma recomendação. A oferta de libação era o líquido que era queimado sobre o fogo, e ali era a expressão daquele cheiro suave, indo na direção dos céus. Uma oferta agradável a Deus. E Paulo está dizendo: a minha vida está sendo oferecida como oferta de libação. Ou seja, estou morrendo, mas a minha morte glorifica o Senhor. Veja como que Paulo, ele fala com convicção, ele fala com a certeza do que estava por acontecer. Até porque, quando nós lemos o verso 8, ele diz: desde agora me está guardada a coroa da justiça. Ele tinha plena convicção a respeito da recompensa do Senhor para ele, porque ele também declara, a respeito daquilo que estava por receber, quando ele diz aqui: o Senhor me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vida. Ou seja, todos aqueles que vivem na expectativa da volta do Senhor Jesus, todos aqueles que creem que existe um céu, todos aqueles que creem na eternidade, todos aqueles que creem que estarão com o Senhor Jesus Cristo na glória celestial. Então, Paulo, ele deixa para nós ensinamentos tão profundos. E eu quero, então, neste dia em que tantas pessoas choram, tantas pessoas elas se dirigem aos cemitérios, tantas pessoas se voltam para os seus queridos que morreram, eu quero, então, da mesma forma, como o Senhor Jesus diante do túmulo de Lázaro, e Jesus chorou pelo seu amigo Lázaro, Jesus chorou pelas irmãs Marta e Maria, Jesus chorou pela incredulidade daquelas pessoas que riam, zombavam, ridicularizavam Jesus em tudo quanto ele falava. E assim, então, nós podemos também perceber o sofrimento de tantas pessoas ao contemplar os seus queridos que partiram para a eternidade. Mas eu quero dizer para você que há esperança. Não quero me dirigir, não quero falar para você de forma enganosa a respeito daqueles que partiram para a eternidade sem Jesus Cristo, sem salvação, mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo é a esperança. Jesus Cristo é aquele que traz o consolo, o refrigério, é aquele que pode acalmar o seu coração, é aquele que pode te dar a paz, é aquele que pode dar a tranquilidade, a serenidade, aquele que pode tirar todo o medo, aquele que pode te ajudar nesse tempo, principalmente para você poder olhar para frente com a expectativa sempre da ação de Deus e da glória futura. Nós todos temos uma pátria celestial, temos uma morada no céu, temos uma recompensa eterna. Um dia, todos nós também vamos ter que morrer. Um dia vamos ter que ir para a eternidade. E é importante que estejamos encarando a morte com tranquilidade, com serenidade, mas cheio de convicção. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que vai me acontecer. Eu sei o que o Senhor tem reservado e guardado para mim. Então, que Deus console o seu coração, que Deus enxugue as suas lágrimas, que Deus esteja agindo sobre o seu coração, a sua alma, renovando a esperança, renovando a fé e auxiliando você a olhar para frente, ciente de que existem lutas, tribulações, adversidades, tudo isso, mas o Senhor Jesus Cristo estará sempre ao nosso lado, em todos os momentos da nossa trajetória. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você e com toda a sua casa. Vamos então orar. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos muito agradecer ao Senhor pelo dia de hoje. E a Tua palavra diz que o Espírito Santo do Senhor é o Espírito da consolação, é aquele que traz o refrigério, é aquele que traz o consolo, é aquele que alivia, Deus, as dores, os fardos, o cansaço, a tristeza,
Ó Deus, e quantas pessoas em nosso Brasil hoje estão entristecidas, chorosas, ó Deus, estão com saudade dos seus queridos, mas que o Senhor esteja dando, ó Deus, o refrigério, o consolo necessário, ó Deus, agindo sobre aqueles que não têm mais esperança, aqueles que não têm expectativa em relação à eternidade, aqueles que não sabem sobre a eternidade, estão vivendo nesse mundo ainda, ó Deus, enganados, ó Deus, a respeito de conceitos equivocados sobre a alma e sobre a eternidade. Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Pedimos que abençoe, Deus, cada pessoa, Deus, do nosso país, cada família do nosso Brasil. Pedimos, ó Deus, assim, clamamos, ó Deus, porque nós confiamos na Tua palavra, nas Tuas promessas, e assim como o apóstolo Paulo, nós temos a tranquilidade de poder saber que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo, com muita gratidão. Amém. Um abraço para você, querido. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus permitir. Fique na paz.